E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo todas as notícias do São Paulo e tudo que o Cicinho e o pessoal do Jogo Aberto disseram do Tricolor, que venceu o Boston River ontem pela Copa Sul-Americana, fora de casa, 1 a 0, com um gol de Bobadilha e uma ventania cabulosa. Então, antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, tem vídeo aqui todos os dias pra vocês curtirem. Então, vamos assistir o vídeo junto aí, no final, tu sabe, eu volto, a gente vai falar muito dessa boa vitória do São Paulo, boa estreia, 3 pontos na Copa Sul-Americana. Crédito eleitorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Você lembrou a banana. A banana é o seguinte. Opa, cuidado. Se você compra a banana, ela mais verdinha ali, né? Mais durinha? Mais dura, mais verde. E você necessita que ela amadureça mais rápido, o que você faz? Você não tira do plástico. Ou você Que plástico, envolve o saco plástico que você pega a fruta na frutaria lá e tal. Na quitanda. Ou no mercado. Você compra ela madura? Então, só que ela dura mais. Então, quando você envolve ela num papel ou num plástico, ela amadurece mais rápido. Se você deixar ela ali soltinha, a banana, fora da geladeira, né, num local de uma boa aclimatação, tudo mais, ela vai demorar mais pra amadurecer. Mas deixa no cacho ou tira uma por uma? Papel alumínio? Essa fala do Roger, eu entendi. Pô. Eu entendi. Entendi. Essa você entendeu. Principalmente da fruta. Eu não entendi. Da fruta, Eu não vem do entendi. interior. sim, ó. Você enrolar Sai daí, a fruta, a banana, pra ela não... Também, se ela tá muito madura, pra ela não perder, você coloca o quê? Ela não No fica talo pretinha, dela né? ali, você coloca papel alumínio. Mas que tipo de banana, Cici? Mas que tipo de banana? Que tipo de banana? A prata, a nanica? Ele falou fruta no geral, né? Banana A gente é usou banana, banana que você tá parecendo. E o piqui? Como é que faz com o piqui? Fato é que, com fruta ou sem fruta, ganhou. Ganhou do Boston River, Do hein, vento da cara? chuva. Tiveram 2 vitoriosos no jogo, né, Rê? O São Paulo e quem não assistiu, porque, meu amigo, que jogo feio. Cara, não é verdade, eu convivo todo dia com você aqui, Dedé. Daí o jogo foi mais feio do que você. Você tá muito Dedé. cheio de história Não, mas é comigo. verdade, jogo feio, né? Mas Olha só, o Ferreirinha, se tivesse feito mais gols, o goleiro Antunes apareceu, uma defesaça, não é? É aquela mão de pau, né, Ronaldo? É assim que falam, né? não, mas o jogo, assim, pelas condições, né, Rê? O vento teve momentos que o Rafael... Não, o goleiro do Boston River cobrou o tiro de meta, a bola voltou. É o Defendeu. Antunes. Então realmente, assim, as condições climáticas, chuva, vento, não permitiam Estádio vazio. Vazio. Então, o que importa nessa partida é a vitória. Eu, particularmente, esperava mais, até na escalação inicial, um time mais reserva ainda, né? Porque, na minha opinião, o São Paulo não tem que priorizar essa primeira fase Sul-Americana, como parece que vai priorizar. Soberba. Não é soberba, gente. São Paulo tá em segundo no Brasileiro. A prioridade tem que ser no Brasileiro. Mas se ele coloca reservas e pede, já vão falar, tá vendo, é o Roger? O problema é o Crespo que saiu. Então ele tá pressionado. A pressão no Roger é tão grande, e agora ele sabe que ele tem a sombra do Dorival aí no mercado, que não tem o que fazer. Ele vai ter que ganhar todos os só jogos. sombra. A pressão é grande porque tem gente na mídia como você que demitiu o cara antes dele chegar. E fica batendo bumbo pra perder, pra falar, tá vendo? Eu avisei, você defende a sua tese, não o Roger. Fale por você. Não o São Paulo. Fale por o cara você. chegou Você tá sendo demitido porque mentiroso. você começou a cortar o pescoço dele questão é o seguinte, antes dele começar a trabalhar. É pelo momento que ele chegou no São Paulo. O Roger, ele chegou no São Paulo no momento que o São Paulo estava muito bem, primeiro colocado. Então, assim, a diretoria trouxe essa pressão pra ela. A culpa não é dele. O Roger não tem nada a ver com a demissão do internamente, Crespo. ele não está pressionado. O Roger, ele vai implantar a maneira de trabalhar dele. A questão é, o que o torcedor bate na tecla, que ele chegou num momento, digamos que errado. Mas o torcedor está abraçado com o time. Não, senhor. Posso falar Não, uma coisa? senhor. Se fosse o Hernan Crespo, que goleasse o Cruzeiro, que ganhasse de 1 a 0, mesmo poupando jogadores da Sul-Americana, e de repente ganha do Vitória no final de semana, ia ser endeusado. O problema é que a diretoria, sabendo disso, mesmo assim trocou o técnico. E o Roger sabe que ele é um produto dessa troca feita no momento errado. Mas, desculpa, gente, a culpa não é do Roger. Ele não tem nada a ver com o Mas ele é que paga o preço. Outra coisa, esse senhor falou não que a torcida abraçou. Abraçou o quê? A torcida boa parte vaiou antes da bola rolar contra o Cruzeiro no Morumbi? Que abraço é esse? Que abraço é esse? Ele tá eternamente refém do Ele virou resultado. refém, E vamos lá, exatamente. ele tem 2 derrotas, né? Uma pro Atlético Mineiro fora de casa, que o Cicinho mesmo aqui disse no dia que o São Paulo lá vai com a perna pesada, nunca ganha. E o outro, que é um choque rei, em que talvez o Crespo também tivesse perdido. Porque vamos lá, Com o Palmeiras certeza, porque já tem tinha 8 perdido no vitórias e Paulista. 10 jogos. Então o Palmeiras ganhou de quase todo mundo no campeonato. São as 2 únicas derrotas que o Roger tem. De resto, ele goleou o Cruzeiro, venceu na Sula, venceu o Bragantino, venceu o Chapecoense. Então, sei lá. Não sei o que vocês querem. Esse só chama assim, sabe o quê? Perseguição. Perseguição. Não, eu concordo que a decisão foi inoportuna. Perseguição. Foi, Ninguém mas agora, perseguindo o sujeito. Ele manteve Mas a ninguém, toada. gente, perseguindo o sujeito, ninguém tá cara. perseguindo aqui. Tá perseguindo mas o cara. ninguém criticou o Roger ontem, por exemplo.
A questão é assim, a crítica criticou a semana inteira. Não, a crítica que vai seguir no São Paulo, e com razão, é em relação à diretoria, que fez essa mudança, um momento turbulento e tudo. Só o resultado pode inocentar a diretoria, pode fazer com que o Roger tenha crédito com o torcedor. É isso, eles sabem disso. Se tivesse mexido no momento como o Corinthians, depois de 9 derrotas, é uma coisa, o São Paulo estava líder ali, vai ser assim até o final da temporada, não tem o que fazer. O torcedor não é... Os caras fazendo do jogo o São Paulo perdeu o Paulista. A galera fez a pressão para trazer o Crespo. Isso mesmo, é isso Edu, aí. você vê aí como foi o Crespo. os oportunistas, os caras fazendo o jogo ontem, que eu mudei de canal, eu não aguentei ontem pra ver, porque eu tenho que ver, né, pra falar hoje aqui, tem que ver o jogo. Os caras, pra não falar do Roger, começaram a falar do tricampeão mundial, porque eu fui São Paulo, a soberania. Os caras, pra não falar do Roger, começaram a falar de quem? A soberania do Raí, do Sete, a soberania, as suas glórias vêm do passado. Ontem ficaram assim, todo mundo falando. Deu raiva de ver esses caras na televisão ontem falando do São Paulo. Porque tinha que falar do quê? Do Roger, tinha que falar do tempo, tinha que falar dos jogadores que ele colocou em campo. Era isso que tinha que falar. O Bobadilha... Não, pra não falar do Roger, a soberania. Ronaldo, o Bobadilha não volta, eu acho que ele não volta pro São Paulo depois da Copa. Quem? O Roger? Bobadilha. Tá jogando muito bem esse ano, cara. Eu acho que não volta depois Mas da ele já vinha jogando bem com o Hernan Crespo, né? Que ele ganhou espaço no São Paulo de novo. Marco Aurélio Cunha. Mas agora é administrar. A Sul-Americana você vai administrando, e falei na primeira parte do programa. Até quando o São Paulo for levando a competição e for interessante, ele vai seguindo. Mas, nitidamente, agora a prioridade é o brasileiro. Renata, é ter estratégia. A Sul-Americana é um apêndice que, se ganhar muito bem, um apêndice. Apêndice? Isso aí não serve pra nada, doutor. Pois é. Apêndice não serve pra nada. É um apêndice. Serve. Serve. O apêndice tem algumas funções de melhorar a O senhor é imunidade. médico agora, pra falar? Então, o apêndice é quase desnecessário, mas ele tem algum significado. E a Sul-Americana é um apêndice. A gente, se precisar, corta e acabou. Série B da Libertadores se é um continuar no apêndice. organismo é porque faz bem. Então, o São Paulo tem uma vitória importante fora de casa, um jogo que o Vento foi mais protagonista do que as equipes. O São Paulo jogou pro gasto e agora é acumular pontos para ver até onde chega na Sul-Americana. O importante é o brasileiro. Mas assim, é conquistar a vaga Libertadores pelo brasileiro. Na fala do Roger, meu doutor com apendicite. Eu falei há muitos anos Nós vamos fazer atrás. um troféu apêndice. Pra jogar contra o Vento. Eu falei Troféu apêndice. Eu falei há muitos anos doutor. atrás que a Pelo amor de Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Há muitos anos. E quando eu joga falei. só meio tempo nesse troféu apêndice, vale o quê daí? Vale nada, vale pouco. Ô, Chico, quem segura desse título é o Capela, cara. A gente não Vale segura ganhar, essa vale Sul-Americana, levantar irmão. o troféu. Tem troféu pra um jogo aí, Supercopa. Mas é encontro de campeões, viu? É encontro de campeões, não é encontro do Mas é que pra ganhar esse jogo precisa ganhar o campeonato. Só cutucar o apêndice que a coisa vem. Pedra no rim contra o apêndice e o torneio Everton Guimarães, você que cuida muito bem da sua saúde, cuide do apêndice. Que tem galo contra a daqui a prisão pouco. de ventre de gás. Eu tô bem, Renato. Tô bem cuidado aqui, Agora é o seguinte, eu falei aqui, quando foi anunciado o Fernando Diniz, eu disse que, porque só as vitórias vão segurar. Aí os caras daí do estúdio, mas isso é óbvio. Mas o Sgarbi acabou de meter essa aí agora sobre o Roger. Mas que só vitória vai segurar o Roger. Sério? Nossa, estou surpresíssimo com a informação. Aqui, a diretoria do São Paulo puxou para ela uma briga que ela não precisava. Mas aí puxou a briga, bancou o Roger já chega demitido, a verdade é essa, já chega demitido. A pressão sobre o Roger é muito grande, não quer dizer que eu não goste do Roger, eu gosto, mas ele já chegou demitido, porque o modus operandi da demissão do Crespo foi um negócio nojento. Então agora não tem outra alternativa. É de fato, o Sgarbi disse o óbvio lulante aí, e é a mais pura verdade mesmo. Só vitórias vão segurar, mas tem que jogar bem também, porque não é simples vitórias não. Com vitória ontem, aí os caras estão discutindo hoje se ele fica, se o Dorival é uma ameaça. É óbvio que o Dorival é uma ameaça, o que eu lamento também. Um pouquinho no time, não tanto, Mário, mas volta então para São Paulo com um bom resultado na estreia da Sula.
É isso, Bruno. Muito boa tarde para ti, para Mari, para o Jailson e também para os fãs de esporte que estão com a gente. Uma vitória do São Paulo, né? Os primeiros 3 pontos nessa estreia da Sul-Americana. Ontem contra o Boston River, lá no Uruguai. E o Roger Machado fez 7 alterações nesse time, em comparação com um time que goleou o Cruzeiro por 4-1 no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Sem Caleri, sem Luciano, sem o Sabino, com Marcos Antônio no banco. Então, 7 alterações, ele que tinha 5 desfalques para esse jogo, mas surtiu efeito. É claro que a gente precisa falar também das condições que envolveram o jogo, isso porque estava com muita chuva, muito vento lá no Uruguai, a chuva quase caindo na horizontal de tanto vento. Isso mudou a trajetória da bola muitas vezes, né? Acabou impactando no jogo, mas o São Paulo conseguiu encontrar seu gol com o Bobadilla ali aos 15 minutos mais ou menos do segundo tempo, que foi um golaço. Inclusive, ele vive a expectativa de disputar a sua primeira Copa do Mundo, né? Foi titular pela seleção dele agora nos 2 jogos da data FIFA. Ele que tem 3 gols e 2 assistências em 19 jogos nesta temporada com o São Paulo. Foi um dos destaques do jogo de ontem e está aí cada vez mais também se credenciando para defender a sua seleção na Copa do Mundo. Bom, o Roger valorizou depois do jogo os testes que ele fez, né? O principal deles foi o TT no lugar do Ferreirinha. Ele que já vinha vendo isso no treino e ele contou que pode identificar isso também no jogo, que é justamente a capacidade dele de driblar no 1 contra 1. Então ele pode ser alguém que vai ganhar mais espaço aí no time do São Paulo daqui pra frente, Bruno. E olha, também a gente precisa dizer que o São Paulo já retornou, já está aqui em São Paulo. Hoje os atletas ganharam folga, né? Retornaram ontem à noite. Hoje folga então, e amanhã o tricolor já se reapresenta pela manhã para treinar, de olho no próximo confronto, que agora é pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrenta o Vitória no Barradão, então mais uma viagem aí pela frente no sábado às 4h30 da tarde. Obrigado, viu, Mari? Aí é a questão da viagem e também do clima, né? Porque saiu daquela condição toda ali em Montevidéu para jogar contra o Vitória. Aí muda tudo, né? O clima, o próprio questão do gramado, né? Bem diferente, tudo, né? Mas assim, fala dele, Mari Pereira. Meus amigos, o São Paulo jogou e venceu ontem e, óbvio, quero que você comente aí o que você achou da partida. Sinceramente, foi uma partida esquisita, mas que deu pra gente tirar algumas conclusões. A primeira e a mais inacreditável é que o Dória não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. O cara simplesmente errou tudo. Se ele tentava passe, ele errava. Se ele tentava chutão, ele errava. Se ele tentava um bote, ele errava. Ele furava a bola. O Dória não tem a menor condição de vestir a camisa do São Paulo. Eu acho que nem um jogo de Copa Sul-Americana. Ontem, cara, foi constrangedor, foi vergonhoso ver a atuação do Dória. Assim, parecia um jogador nível Vasco, pra você ter ideia. Foi horrível. A segunda é que deu pra ver que o nível da Sul-Americana é um nível baixo. Então o São Paulo vai poder usar a Sul-Americana para mistar o time, como o Rogério Ceni fez lá atrás, para dar uma focada no brasileiro. Eu já disse isso aqui. O que acontece na maioria das vezes? Os times poupam no brasileiro para focar na Libertadores. O São Paulo vai poder inverter isso. Vai poder poupar na Sul-Americana para focar no brasileiro. Porque eu já disse aqui e repito várias vezes, se você chegar no meio do ano na parada para a Copa e o São Paulo tiver ali 3, 2, 5 pontos do líder, o São Paulo pode sim guivar uma das Copas, deixar uma das Copas que seja sul-americana. A minha opinião é polêmica, eu não acho que o São Paulo deveria deixar a Copa Sul-Americana de lado, porque eu acho que é a mais provável do São Paulo ganhar com o time que tem do que a Copa do Brasil. E focar uma Copa, que no caso seria a Copa Sul-Americana, e o Campeonato Brasileiro. Tem muito tempo que o São Paulo não disputa o título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai começar a Libertadores, Copa do Brasil agora, o time do Palmeiras vai oscilar. O time do Palmeiras vai ter jogo que ele vai poupar no Campeonato Brasileiro. Não adianta. E vai ser nesse momento em que o Palmeiras vai estar poupando no Brasileiro, o São Paulo vai ter poupado na Sul-Americana e vai com força máxima no Brasileiro. Os papéis vão estar invertidos. E aí o São Paulo vai ter, se tiver a capacidade de vencer os seus jogos brasileiros, vai poder encostar e às vezes até passar do Palmeiras. Isso pouca gente está observando, pouca gente está pensando. Mas se o São Paulo se mantiver ali, segundo, terceiro, vai chegar um momento que o Palmeiras vai derrapar. Vai chegar um momento que, apesar do elenco do Palmeiras ser bom, tem uma queda de rendimento do time reserva.
Por exemplo, o time misto do Palmeiras foi lá e tomou uma virada do Vasco, tomou um cacete do Vasco, 2-1, e era pra ter sido mais. Então, vai chegar o momento que o Palmeiras vai ter que revezar, que o Palmeiras vai ter que mandar um time misto. E ele vai fazer isso, não vai ser na Copa do Brasil, não vai ser na Copa da Libertadores, vai ser no Brasileiro. E é nesse momento que Palmeiras e Flamengo vão derrapar, que o São Paulo, teoricamente, vai estar com um time titular no Campeonato Brasileiro, porque vai poder poupar jogando a Copa Sul-Americana, porque o nível é fraquíssimo, o nível é muito baixo, onde a gente viu isso. O time do Boston River é um time praticamente amador, muito fraco o nível. Eu acho que quando o São Paulo joga contra times muito fracos, muito feios assim, acho que até atrapalha o futebol do São Paulo. O São Paulo meio que se perde, fica um time bobo, onde as coisas não funcionaram como o Roger queria. Ele colocou o Tapia ali, eu sinceramente não entendi porque ele colocou o Tapia ali. A gente tem o Luca, o menino da base, que pode ser aproveitado naquela função. Eu acho que o Tapia deveria ser um reserva imediato pro André Silva, né? Deixa o André Silva jogar o jogo quase todo, depois você tira o André e coloca o Tapia naquela função ali. E o Luca deveria ter jogado ali. Gostei da atuação do Cauli, ele começou a mostrar mais alguma coisa, mais dinâmica, arrancada, drible, chute de fora da área, o gol impedido. Eu acho que o Cauli vai ser um cara extremamente importante para esse novo sistema do Roger Machado, e vai passar muito por ele o nível de atuação do time do São Paulo, com certeza, porque o Luciano vai fazer aquela função, creio eu que não por muito tempo, porque ali não é a dele. O São Paulo vai estar jogando num 4-2-4 praticamente, sem nenhum meia articulador ali. Se o Cauli começar a render, o Cauli pode assumir essa vaga do Luciano e passar a ser esse 10 de organizar o time. E aí talvez isso ajude o time do Roger Machado a jogar mais bola. Ele tinha isso lá no Internacional com o Alan Patrick. O Alan Patrick era esse 10, era esse cara que jogava. Obviamente não dá para comparar o futebol do Alan Patrick com o futebol do Cauli, mas sobre função, Cauli e Luciano naquela função, o Cauli para mim pode render mais. O Luciano, a gente já viu ele atuando naquela função, ele não rende tão bem, e o Luciano vai sofrer com esse novo sistema do Roger Machado, porque não tem espaço para ele. Infelizmente não tem espaço para o Luciano nesse sistema. Com 2 pontas, o Luciano sobra. Ele não é um 10, ele perde bola, ele mata contra-ataque, ele não tem visão de jogo, ele não é dinâmico. Ele é um cara que tem que receber essa bola para finalizar e não ser um cara para criar. E se ele continuar fazendo o que o Roger disse, ele vai ser um meia, mas que não vai atuar de meia. Um meia que vai jogar ao lado do Caleri. O São Paulo vai ficar num 4-2-4, sem nenhum 10 no meio de campo, vai ficar um buraco no meio de campo, e isso piora a situação do São Paulo, e vai ter jogos que os pontas vão estar bem marcados. Então esse meia que é o cara do desequilíbrio, e no momento o São Paulo não tem. Enfim, uma boa vitória, uma boa estreia. O São Paulo fez o que deveria ser feito. Tem jogos que você não vai ser brilhante, mas o importante é voltar com os 3 pontos. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.